Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje, o material que a gente tem em mãos nos joga de cabeça num dilema ético que é, ao mesmo tempo, muito real e profundamente desconfortável. Com certeza. A ideia de criar um mercado para órgãos humanos, mais especificamente para rins. Exato. A nossa fonte é a transcrição de um debate que é um verdadeiro ringue de ideias, sabe? Tem economistas, filósofos, estudantes, cada um defendendo um ponto de vista com unhas e dentes. E a nossa missão aqui é tentar entender o que está em jogo, né? De um lado, temos um fato brutal. Milhares de pessoas morrem todos os anos esperando por um rim. Um rim que nunca chega. O sistema de doação voluntária, por mais nobre que seja, simplesmente não dá conta do recado. Isso nos leva à pergunta central do debate. Criar um mercado para rins seria uma solução pragmática para salvar vidas? Ou seria abrir a porta para uma exploração terrível dos mais pobres? Exatamente. E o que é fascinante nesse material é que ele expõe um choque fundamental de valores. De um lado, a lógica econômica quase matemática, tem oferta, tem demanda, e uma solução de mercado poderia, em tese, zerar a fila de espera. Certo. Do outro, a gente tem questões éticas gigantescas. Sobre o que significa ser verdadeiramente livre para tomar uma decisão quando suas opções são, para dizer o mínimo, terríveis. É um embate entre o pragmatismo que salva vidas e os princípios que definem a nossa humanidade. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. O ponto de partida é o argumento mais direto, né? O argumento a favor do mercado, que vem com mais força do economista Gregory Mankiw. Ele não faz rodeios. Nenhuns. Pro Mankiw, a situação é um problema de eficiência com consequências trágicas. Ele olha os dados e diz, olha, o sistema atual está falhando. Pessoas estão morrendo desnecessariamente. Simples assim. Ele argumenta que a doação de um rim, do ponto de vista médico, é um procedimento de risco relativamente baixo para o doador. Então, se a gente disposta a vender e gente disposta a comprar, e isso pode zerar a fila da morte, a proibição parece irracional para ele. Certo, a lógica dos números é fria e parece fazer algum sentido. Mas a primeira objeção que vem à mente de qualquer um é: quem estaria na fila para vender um rim? Exato. Não seriam os ricos, né? Seriam pessoas em desespero financeiro. E como Mankiw lida com isso? Ele vai direto nesse ponto. Ele defende que, mesmo em situação de pobreza, as pessoas são agentes racionais. Elas são capazes de pesar os prós e os contras e tomar a decisão que consideram melhor para si mesmas, dadas as circunstâncias. Entendi. Na visão dele, proibir um pobre de vender um rim não o torna menos pobre. Ele continua pobre, só que agora sem essa opção. E, para piorar, a pessoa que precisava do rim morre. Nossa. Ele chega a dizer que proibir essa transação é uma resposta muito estranha ao problema da desigualdade social. É uma lógica utilitária, quase cirúrgica, mas eu não consigo deixar de sentir um incômodo profundo com isso. É como se estivéssemos oficialmente colocando um preço em partes do corpo humano. Onde é que essa lógica para? E é exatamente esse incômodo que alimenta a oposição. É aqui que entram as vozes do filósofo Michael Sandel e de outro economista, o Joseph Stiglitz. Certo. Eles pegam essa ideia de escolha racional do Mankiw e perguntam: que tipo de escolha é essa? Numa sociedade com um abismo de desigualdade, a gente pode chamar essa transação de verdadeiramente voluntária? E qual é a resposta deles? Para o Stiglitz, a resposta é um sonoro não. Ele argumenta que se uma pessoa está numa situação em que precisa vender um rim para alimentar a família, a alternativa não é não vender o rim e ficar bem. A alternativa é a fome. Exatamente. A alternativa é a fome. Isso para ele não é uma escolha livre. É coerção pelas circunstâncias. Você não está escolhendo, você está sendo forçado pela necessidade. Não é uma oferta, é um ultimato disfarçado de oportunidade. Perfeito. E essa sensação é ecoada por uma estudante no debate chamada Nicole. Ela usa uma palavra simples, mas muito poderosa. Ela diz que a situação toda é desagradável. Ela sente que a pessoa está vendendo uma parte do corpo porque é a única coisa de valor que lhe resta para sobreviver. É um ato de puro desespero. E é aqui que a gente vê o coração do conflito, né? Sim. Para Mankiw, o vendedor tem opções limitadas e está escolhendo a melhor delas. Para o Stiglitz, o Sandel e a Nicole, a pessoa está sendo coagida e a escolha é uma ilusão.
Então, no fundo, a gente fica preso entre duas tragédias. A de deixar alguém morrer por falta de um órgão e a de talvez forçar alguém a se mutilar por falta de dinheiro. Não tem saída fácil aqui. Nenhuma. E essa tensão só aumenta quando o debate avança para o conceito de liberdade individual. Ok, porque o argumento da coerção é poderoso. Mas aí entra em cena outro estudante, James, que vira o jogo completamente. Vira mesmo. Ele diz que isso não tem nada a ver com coerção, mas sim com liberdade e autonomia sobre o próprio corpo. Isso mesmo. O James joga uma bomba na conversa ao dizer que a sociedade já aceita que as pessoas vendam a sua saúde por dinheiro em várias outras áreas, e a gente nem pisca. Ele traz exemplos muito provocadores. Como quais? Ele cita os mineiros de carvão. É uma profissão perigosa, com consequências para a saúde a longo prazo, bem documentadas, mas que paga salários mais altos justamente por causa desse risco. Ninguém os proíbe de trabalhar lá. Certo. Depois, ele usa um exemplo ainda mais extremo. Jogadores da National Football League, a NFL. Ah, essa comparação é forte. Eles são atletas de elite, ganham milhões, mas o custo físico é brutal. Lesões cerebrais, expectativa de vida reduzida. Exatamente. Eles trocam anos de vida saudável por fama e fortuna. E a sociedade não só permite, como celebra isso. Pois é. O ponto do James é, se um jogador da NFL pode arriscar o cérebro por um contrato milionário, por que um homem pobre não pode arriscar a saúde de um rim para garantir que os filhos comam? O princípio é o mesmo, na visão dele. É, nas palavras dele. Tenho o direito de cuidar do meu próprio corpo como eu quiser. É o argumento libertário da autonomia corporal, levado à sua conclusão lógica. Entendi. Mas essa comparação entre um jogador da NFL e alguém vendendo um rim por desespero é realmente a mesma coisa? Uma coisa parece uma escolha de carreira de alto risco, outra parece uma transação de sobrevivência. A escala de liberdade parece completamente diferente. É uma excelente questão, e é precisamente aí que o filósofo Michael Sandel intervém. Ele ouve o argumento do James sobre autonomia absoluta e decide testar os limites dessa ideia. Ah, Ele não discute a premissa. Ele a leva ao extremo com um experimento mental para ver se ela se sustenta. e como é esse experimento? Para educar. Para pagar a faculdade do primeiro filho, ele vende um de seus rins. A transação é um sucesso. Ok. Anos depois, chega a vez do segundo filho ir para a faculdade. O camponês, ainda pobre, propõe a única solução que ele vê: vender o seu segundo e último rim. Nossa, Um ato que, claro, significaria sua morte. uau, pesado. É brutal e foi feito para ser. Então o Sandel vira para o James e pergunta diretamente, com base no seu princípio de autonomia corporal, de que você tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo, esse camponês deveria ter o direito de vender o segundo rim? E o que o James responde? É o momento mais revelador do debate. O James, o defensor da autonomia, ele hesita. E a sua resposta é um não firme. Ele recua. Ele recua. Ele traça uma linha na areia e diz que uma pessoa não deveria ter o direito de vender a sua morte, mesmo que tenha o direito de vender a sua saúde. E essa hesitação é tudo, não é? Ela quebra o próprio argumento dele. Exatamente. Mostra que, mesmo para o mais fervoroso defensor da autonomia corporal, esse direito parece não ser absoluto. Existe um limite. Um limite. E esse limite aparentemente é a própria vida. E essa linha que ele traça entre vender a saúde e vender a vida abre a porta para a última grande parte da discussão. Que é a batalha entre o cálculo frio dos resultados e o valor da dignidade humana. Porque se a gente pensar só nos números, como o James acabou de rejeitar, talvez a venda do segundo rim fizesse sentido, certo? Exato. E é aí que uma estudante chamada Érica entra tentando analisar o cenário do camponês suicida de uma perspectiva puramente utilitarista, que é aquela focada em maximizar o bem-estar geral. Ela faz as contas. Ela faz as contas em voz alta. E como fica essa matemática? É perturbadora. O cálculo é uma vida perdida, a do pai, mas, em troca, 2 vidas são salvas, as dos 2 receptores que receberiam os rins dele, e, além disso, 2 crianças recebem uma educação que pode mudar completamente o futuro delas. Numericamente, o saldo é positivo. Positivo. Mais gente se beneficia do que se prejudica. Pela lógica do maior bem para o maior número,
a transação deveria ser permitida. Os números fecham, mas a sensação é horrível. Parece monstruosamente errado. E a própria Érica admite isso. Ela diz que, embora a lógica aponte para uma direção, ela sente que o cenário é suspeito. A intuição moral dela grita que algo está errado. Ela não consegue acreditar que alguém, em sã consciência e com todas as informações, consentiria em vender a própria vida. E o Sandel, percebendo essa tensão, pressiona ela com a pergunta fundamental do utilitarismo. Que é? Se o que realmente importa é a utilidade, o resultado final que salva mais vidas, por que o consentimento do pai deveria ter tanto peso? Por que a gente se importa se ele consentiu ou não, se o resultado líquido é bom para a sociedade? Boa pergunta, tá? E a Érica, numa demonstração de honestidade intelectual, admite que não tem uma resposta. Ela fica presa entre a lógica dos resultados e o valor que ela instintivamente dá ao consentimento e à vida individual. Essa honestidade dela é o que torna o debate tão bom. Ela não finge ter uma resposta fácil. E imagino que alguém tenha uma resposta mais definitiva. Sim. Outra estudante, a Lindsay, entra na conversa para rejeitar completamente a base do argumento utilitarista. A declaração dela é o ponto final na discussão sobre cálculos. O que ela diz? Ela afirma, de forma categórica, que perdas para alguns não podem ser compensadas por ganhos de outros, especialmente se uma vida estiver envolvida. Para ela, não existe matemática que justifique sacrificar uma pessoa pelo bem de outras. A vida de um indivíduo tem um valor intrínseco. Não pode ser só mais um número em uma equação. É uma rejeição moral absoluta. Ela tira a calculadora da mesa. Exatamente. E ela também volta ao argumento da coerção, mas com uma escolha de palavra muito interessante. Ela diz que o julgamento do pai no cenário do Sandel está obscurecido pela sua pobreza e pelo seu amor desesperado pelos filhos. Obscurecido. Interessante. Como se ele não estivesse vendo as coisas com clareza. Isso. E o Sandel, como um bom filósofo que adora dissecar palavras, desafia o termo. Ele pergunta, por que obscurecido? Não poderíamos dizer que o julgamento dele está, na verdade, informado pelo seu profundo compromisso e amor pelos filhos? Uau! Talvez ele veja a situação com mais clareza do que ninguém. É uma diferença sutil na palavra, mas que muda tudo. O julgamento dele foi turvado pelo desespero ou iluminado pelo amor. Exatamente essa é a questão. E a Lindsay defende a escolha dela. Ela argumenta que está obscurecido por uma razão fundamental. Ele não tomaria essa decisão se tivesse outras opções financeiras. Certo. A pobreza está distorcendo o seu processo de decisão, levando a um ato de autodestruição. Portanto, na visão dela, a sua capacidade de consentir livremente está fatalmente comprometida pela sua situação. E com isso, o debate fecha o círculo. Voltando à questão inicial. Uma escolha feita no fundo do poço pode ser considerada uma escolha livre? Isso. Certo. Então, depois de toda essa discussão, o que a gente tira disso? Parece que não saímos do lugar com uma resposta clara. Talvez a função de um debate como este não seja encontrar uma resposta clara, mas, sim, mapear o terreno do conflito, né? E isso o material faz muito bem. Vimos o choque frontal entre o pragmatismo do Menkil, que quer salvar vidas com as ferramentas do mercado, e o humanismo do Sandel e do Stiglitz, que temem que o custo dessa solução seja a nossa própria dignidade. E exploramos a ideia de autonomia sobre o corpo, com o argumento do James. Vimos que é um princípio poderoso, mas que até os seus defensores recuam quando ele é levado às últimas consequências, quando a morte entra na equação. Pois é. E por fim, vimos a lógica fria do utilitarismo ser desafiada. A ideia de que podemos simplesmente somar felicidades e subtrair sofrimentos encontra uma barreira na nossa intuição de que cada vida individual tem um valor que não pode ser negociado ou sacrificado. Não importa quão bom seja o resultado para os outros. Exato. Então, no fim das contas, a conversa não é apenas sobre rins. É sobre coerção, liberdade, o valor da vida e os limites do que o dinheiro pode ou deveria poder comprar. Precisamente. E isso nos deixa com uma última provocação para o futuro. Manda? Todo esse debate ético está ancorado numa premissa física.
Vender um rim é um sacrifício permanente. O doador perde algo para sempre, assume um risco de saúde duradouro. Certo. Mas vamos imaginar um futuro em que a tecnologia avance. E se a gente pudesse regenerar órgãos de forma segura e rápida? Se uma pessoa pudesse vender um rim hoje e, em 6 meses, ter um novo, totalmente funcional, cultivado em laboratório, sem nenhum dano permanente à saúde. Nossa, isso mudaria tudo. Será? A pergunta é, as objeções éticas desapareceriam ou o problema central nunca foi o custo físico para o vendedor, mas sim o próprio ato de transformar o corpo humano, mesmo que temporariamente, numa mercadoria? Se o risco fosse zero, o problema moral ainda existiria? Exatamente. Isso é algo para se refletir.